Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais uma videoaula sobre as bases da nossa fé enquanto Igreja Evangélica Irmãos Menonitas, Vila São José. Hoje nós vamos falar sobre discipulado. Esse tema que é muito caro para nós, como igreja, como liderança, porque tem tudo a ver com as bases da nossa igreja, tem tudo a ver com aquilo que nós entendemos, entendemos como o cristão deve ser e fazer e como ele deve impactar o mundo à sua volta. Então, discípulo significa aluno, estudante de alguém. Então, nós somos discípulos, alunos de Cristo. Cristo é o nosso mestre. Então, tudo que Jesus faz, nós devemos fazer. Tudo que Jesus pede para nós fazermos, nós precisamos fazer. Por quê? Porque um discípulo, ele imita literalmente tudo que o mestre faz, tudo que o mestre é. Eu acredito que você já deve ter se inspirado em algum artista que você gosta, em pessoas que te influenciam. Eu acredito que você deve ter imitado em algum momento essas pessoas que você tem uma admiração. Então você agora aplica para a sua vida cristã que você deve imitar a Cristo em tudo. Esse é o significado do discípulo. Em primeiro lugar, literalmente andar nos passos de Jesus. É você viver a vida que Jesus tem para você viver. É você responder o sim de Jesus quando Ele te chama para ser discípulo. É para você abandonar tudo aquilo que te impede de ser discípulo de Cristo. Porque o discípulo tem a ver com carregar a cruz, negar a nós mesmos e seguir a Cristo. Em segundo lugar, o discípulo, ele faz outros discípulos, ok? Então é um chamado para nós de fazermos outros discípulos apontando para Cristo. Mas como que a gente aponta para Cristo? Sendo exemplos. Ora, se nós somos discípulos de Cristo, se nós vivemos e andamos como Cristo andou, nós devemos fazer discípulos apontando para Cristo e fazendo com que a nossa vida reflita a Jesus. Então, cremos então de todo o nosso coração no chamado de Cristo para segui-lo, tanto em palavras quanto em atitudes, contando obviamente com uma capacitação do Espírito Santo em nossas vidas, que habita em nós. Então nós cremos de todo o nosso coração, nós compreendemos que Jesus chama pessoas que experimentaram uma conversão, um novo nascimento, para andar como Ele andou. Cristo transforma as nossas vidas, Cristo transforma seus discípulos de modo que os discípulos rejeitam os valores corrompidos desse mundo, da sociedade. Nós somos então a contracultura deste mundo. Nós somos o sal da terra e luz deste mundo. Então o discípulo, ele ama a Deus, ele serve de todo o coração a igreja local e a sociedade, e ele chama pessoas, ele evangeliza pessoas para seguir a Cristo também. Esse é o nosso chamado. Cremos também que os discípulos de Cristo se alegram na comunhão com Deus e com os demais cristãos. Então o discípulo, ele deve sim fazer parte de uma igreja saudável, no caso a nossa. Ele deve servir uns aos outros, ele deve ter seu coração vulnerável para ser exortado e para exortar, para se alegrar com os outros e para chorar com os outros também. Ele deve viver em comunhão, deve viver comunhão na igreja local, crescendo em maturidade,
à medida em que usa seus dons e talentos espirituais, e também esse discípulo ele deve se sujeitar à liderança, ao pastoreio. Ele deve literalmente viver uma vida como discípulo de Cristo, deve se dedicar na intimidade com Jesus, leitura da palavra, oração, estudo, jejum. Ele deve viver uma vida de confissão de pecados, confessar seus pecados a Deus, se arrepender e vivenciar a graça de Deus no meio da comunidade. Então esse é um assunto acerca do discipulado. De maneira muito breve aqui nós falamos um pouquinho sobre isso. Eu espero que ajude a você na compreensão, que nós entendemos que o discipulado faz parte do nosso crescimento como igreja. Nós devemos ser discípulos de Jesus e fazer discípulos para nós crescermos espiritualmente como igreja também.